Seguindo então com o nosso desenvolvimento aqui do nosso curso, né? Agora vamos fazer um layout de uma tela que realmente aí poderíamos utilizar no dia a dia, tá? Então vamos, primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente quer alguma tela, alguma coisa, é saber o que o cliente precisa, o que o cliente quer. Então a gente vai conversar com a pessoa que quer aquela tela, né? Ela vai falar todas as informações, requisitos funcionais, ela vai dizer as cores, ela vai dizer o objetivo daquela tela. Então a gente vai rascunhar essa tela, né? A gente pode fazer um protótipo de baixa fidelidade, né? Que é um rabisco. Ou a gente pode fazer um protótipo de média fidelidade, que é utilizando ferramentas de desenho, como por exemplo Photoshop, Canvas, né, Figma, né, que é uma ferramenta bem conhecida. Então, nesse caso aqui a gente tem um print de uma tela. Ó. Então eu já desenvolvi, né, esse exemplo em aula, né, com os alunos pessoalmente. E aí eu sei que a gente precisa fazer isso aqui, ó. O cliente quer isso aqui. Ele quer que o garçom, né? O cliente veja o cardápio e o garçom faça os pedidos com essa tela aqui, de acordo com o lanche que a pessoa selecionar, tá? É um exemplo fictício, né? Mas é algo que a gente vai aí utilizar como exemplo perfeito para nosso desenvolvimento de layout. Então, primeiramente, a gente tem que pensar sempre assim. Bom, se eu tenho uma barrinha em cima, e eu falei no vídeo passado, em que um elemento ele sempre fica embaixo do outro, né? A gente sempre começa aí empilhando um elemento embaixo do outro. A gente vai começar fazendo essa nossa barrinha preta, né? Então vai ficar assim. Eu vou começar aqui, então, apagando tudo isso aqui, né? Eu vou apagar aqui nosso image. Vou retirar aqui os elementos que a gente não vai utilizar para não confundir, né? Vou retirar aqui as nossas configurações de alinhamento. Vou até fazer um comentário aqui, posso utilizá-las depois. Então, se eu vou criar um menu, eu vou criar uma view e vou colocar um estilo nela chamado css.menu. Dessa forma aqui. Aliás, vou colocar chamado barra menu. E vou fechar imediatamente essa view para que não ocorra nenhum tipo de erro. Lembrando que eu não posso, né? Eu tenho que sempre, não posso esquecer de estar controlando aqui os abre e fechas, ó. Então eu tenho aqui, se essa view abriu, essa view fechou. Se essa view abriu, essa view fechou. Aqui ele está reclamando que essa view aqui, esse style, ele não existe. Então a gente vai criar ele aqui embaixo, ó. Barra menu, 2 pontos, ok. Eu vou começar aqui então com esse barra menu, colocando um exit. Ah, aqui tá errado aqui, ó. Não existe esse carinha aqui. Então eu vou começar lançando uma altura de 80, tá? Vou começar um exit de 80. E eu vou colocar também, vírgula, um background color preto. Então, vou colocar aqui jogo da velha, 000, pronto. Então eu tenho aqui, ó, a nossa barrinha pronta. Se a gente for olhar nosso modelinho, tá escrito lista de produtos. Então eu vou criar, quando eu tenho um texto, tá? Eu já lanço automaticamente um text aqui. E aí vou colocar lista de produtos. Lista de produtos. Dessa forma aqui. Vou fechar o text assim, ó. Text. Ok? E aí, você vai me perguntar, cadê o texto? O texto ele tá aqui. Só que ele tá preto, ó. Se eu passar o mouse aqui, ó, o texto está aqui nesse ponto, ó. Certinho nesse ponto. Percebam que a gente colocou uma altura muito grande. Então, esse exit de 80, eu posso tirar ele daqui, né? Temporariamente, ó. Tiro ele daqui e diminui de acordo com o tamanho do texto, né? Ok. Esse texto aqui, eu posso colocar um estilo nele, um estilo CSS. Dessa forma, eu vou colocar css.texto menu. Então eu vou lançar aqui também uma nova regra, texto menu, 2 pontos, abre objeto, já põe a vírgula aqui para não esquecer, font size de 18, ok? Ó, dá uma aumentadinha ali no texto, ainda achei pouco, vou colocar 25, ó, então agora já ficou mais interessante, e eu também vou colocar um color, para que o texto fique hashtag
FF, 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 que é branco em hexadecimal. Olha lá. Então, já nos aproximamos aí em partes do que a gente precisa, ok? Agora, a gente percebe que no nosso rascunho existe uma lupa, né, para simular uma pesquisa, né? Se o caso o cliente quisesse pesquisar, a gente vai simular aí a pesquisa. Nesse caso, eu vou utilizar uma ferramenta que já está instalada no nosso projeto, que seria aqui, ó, no package.json, seria o Vector Icons. Eu vou buscar esse ícone ao invés de subir uma imagem, né? Ao invés de fazer o upload de uma imagem aqui na pasta, né? Eu vou usar o Vector Icons, que já está instalado aqui no nosso projeto. Então eu vou pegar o Vector Icons aqui, ó, Expo Vector Icons, vou pesquisar no Google, né? Vou encontrar aqui, ó, e ele já me mostra o site oficial da biblioteca de ícones. Então tá aqui, ó, essa e que eu consigo importar aqui pro meu código. Como eu tô precisando de uma lupa, a lupa sempre representa o search, ou seja, a busca, né? E aí eu tenho aqui vários ícones que podem ser utilizados, ó. O font answer é um muito famoso no HTML, que a gente utiliza bastante. Mas nesse caso nós vamos usar o feeder aqui, ó. Nós vamos usar esse feeder aqui, ó. E ele faz parte do Vector Icons. Então eu vou clicar aqui no feeder. E ele vai dizer o que eu tenho que fazer no meu código, ó. Então eu tenho aqui, ó. Primeira coisa que eu tenho que fazer é importar o ícone, né? A família do ícone. Então eu vou usar esse comando aqui, ó. Import feeder, né? From expo e barra icon. Então Ctrl C, vou lá no meu código, vou aqui no meu app.js e vou colar aqui em cima, porque o import geralmente fica aqui em cima. Aqui acontece um probleminha. A gente já tem instalado o Vector Icons, mas o feeder a gente não tem. E aqui embaixo, ó, ele fala o erro que está acontecendo na linha 2, ó. Então ele fala o seguinte: is not defined in dependencies. E ele dá a opção adicionar dependência aqui. Basta eu clicar, cliquei, e ele vai adicionar, e ele fala agora, ó. O feeder, ele requer um par de dependência, peer dependency. Então eu preciso adicionar o expo font também. Então é só eu adicionar aqui, ó, e pronto. O problema aqui é resolvido. Se eu entrar aqui no meu package.json, percebam que eu criei dois novos, né, implementei duas novas dependências pra gente, que é, eu tô usando aqui o feeder, e o feeder precisa do expo font, que são pacotes de fontes aí que vêm de fora, então é externo. Feito isso, voltamos aqui pro app, já temos aqui o import. No site aqui ele fala, ó, para renderizar o componente, ó, basta você colocar esse código aqui. Então, Ctrl C, vou aqui, vou colar embaixo do texto, né? E aí, acontece algo curioso, ó. Cadê a lupa? O tamanho aumentou, mas a lupa não apareceu. Ela tá aqui, ó. Mas existe um atributo chamado color. Aqui, ó, color. Só de ver eu já sei. Então eu vou colocar aqui white, para ele ficar branco. Então a lupa aparece ali. E eu também posso controlar o tamanho aqui, ó, né? O name search representa o tipo do ícone. Então se eu mudar aqui o name, ele vai trazer um outro ícone, né? Vamos imaginar que eu vou usar o home aqui, por exemplo, ó. Então ele traz uma casinha. Não é a casinha que a gente quer o ícone da lupa, que é para simbolizar uma pesquisa. Então a gente já mudou aqui para white, eu vou mudar aqui para 26, né? O ícone vai ficar um pouquinho maior, pouquinha coisa, ó, tá vendo? Então a gente configurou o ícone com as propriedades aqui, né? Com as próprias do componente. Mas eu não quero que fique assim. Eu quero que os nossos elementos, eles fiquem na mesma linha. E lembra que eu falei no vídeo passado, em que quando a gente acaba de instalar alguma coisa, né? Na nossa barra de menu, eles sempre vão ficar um embaixo do outro, no formato de coluna, no Flex Direction coluna, né? Então, naturalmente já vem assim, inicialmente já chega assim. O que a gente precisa fazer então? No barra coluna, aqui ó, no barra menu, né? A gente vai colocar, vírgula, uma regra chamada Flex Direction, row. Eu vou colocar aqui entre aspas, porque é um texto, row. E aí, ó, eu transfiro os meus elementos para linha.
Só que eles ainda estão grudados um no outro. Então eu preciso criar um espaço entre eles. Por quê? Eu quero que um fique num canto e o outro fique no outro. Então eu uso uma técnica que eu apresentei no vídeo passado também, que é o Justify Content, e eu escolho a opção Space Between, que em inglês é espaço entre eles. E aí eu tenho um resultado bem parecido com o nosso planejamento aqui, ó. A gente tem, né, a divisão entre eles, porque aqui é criado um espaço entre eles. Então o espaço entre eles está aqui, ó, entre um e outro. Tá aqui o espaço entre eles. Só que eu ainda não tô gostando ainda. Por quê? Porque tá muito grudado, ó. Percebe que os textos estão muito grudados. Então eu vou colocar aqui um espaçamento interno na parte preta. Porque o espaçamento interno é o padding da barra de menu. Olha só que legal. Então eu vou pôr uma vírgula e vou colocar padding, 2 pontos, e vou escrever aqui 25, com um valor absurdo. Então olha lá como ficou. Nossa, mas ficou muito estranho. Então eu vou abaixar esse valor para 10, para ver como é que vai ficar. E ó, já ficou mais interessante, mas eu prefiro colocar 6. E ó, 6 fica um valor bem interessante aí para o nosso layout. Eu ainda tenho a impressão de que os nossos elementos aqui não estão alinhados. Ó, percebe que a lupa está um pouquinho mais para cima do que o texto. Então a gente vai utilizar o Align Items, 2 pontos, e a gente vai colocar o Center. Como aqui a gente não tem o Flex Wrap, então nós vamos manter agora a lupa alinhada ao texto. Então a gente já percebe a diferença aqui, que agora eles estão no mesmo alinhamento. A ideia, pessoal, é que aqui a gente apresente as ferramentas para vocês, e aí vocês utilizem elas no contexto de vocês, sempre rabiscando antes, né? E pegando essas técnicas. Quando você tem alguma dúvida, eu sugiro que você coloque uma cor, né, bagunçada ou uma borda, que é o que eu vou fazer aqui na sequência do nosso vídeo. Então, vou colocar então, para a gente chegar nesse objetivo, ó, a gente vai fazer esse cardzinho com o lanche, o nome e o valor. Esse card, então, vou subir aqui na parte de cima. E como eu criei aqui a barra menu, a parte preta, eu vou criar uma outra view, e essa view vai ter um estilo chamado css.listaprodutos, porque é aqui que eu vou guardar todos os meus produtos. Já vou colocar aqui uma view dessa forma, e aqui dentro eu vou criar uma outra view com o estilo chamado produto. Por quê? Porque esse aqui vai representar o nosso card de produto, dessa forma aqui. Então o nosso card de produto é exatamente, ó, esse carinha aqui, ó, nosso card de produto. E a nossa lista de produtos, ela tá oculta, mas ela é um quadrado assim, ó, que segura todos eles, né? É ela que guarda a lista dos produtos. Então é isso aí que a gente está tentando fazer. Para você visualizar isso, a gente vai criar então aqui o lista de produtos, ó, que ele até fala aqui, produto não está definido, porque eu esqueci do css.produto, aí. Mas nós não temos essa regra ainda. Então eu vou começar criando a regra lista de produtos, aqui embaixo. 2 pontos, objeto, põe vírgula aqui para fora. E aí eu vou colocar, para a gente ter uma noção do que está acontecendo, um background color e uma cor maluca, né? Uma cor exuberante, como FF6500, que é um laranja, né? Esse laranja é um laranja bem forte. Esse laranja não está aparecendo porque o nosso lista de produtos ele não tem nada dentro. Então ele tem um width e um height, uma altura e uma largura zerada, não tem nada dentro. Então, para a gente poder visualizar esse laranja, eu já vou colocar aqui um flex 2.1 para ele cobrir todo o espaço disponível, ó. Eu esqueci da vírgula aqui, vírgula, pronto, olha lá, ó. E aí, eu quero ver o fundo cinza. Para ver o fundo cinza, eu vou dar uma leve distância do elemento pi. Então, vou usar uma margem 5 aqui, ó, de todos os lados. Então, percebam, ó, que o laranja, ele se tornou ali uma caixa, né? E essa caixa vão conter os nossos produtos. Eu vou deixar assim para que vocês consigam entender o que está acontecendo. Eu criei uma caixa grande e dentro dessa caixa grande eu vou colocar caixas pequenas. Que essa caixa pequena é o produto, ó.
Cada produto desse aqui vai ser uma caixinha branca. Para a gente testar, eu vou copiar e colar 2 aqui dentro, ó. Então eu tenho aqui o view de lista produtos e dentro dele ele tem um filho e tem outro filho, dessa forma, que são 2 produtos. Então vou criar a regra de CSS do produto também, aqui ó. Então fica produto, 2 pontos, objeto, vírgula. E vou colocar um background color branco, né? Hashtag ff. Vou colocar um widget, 2 pontos. E vou colocar um tamanho para esse elemento de 100, vírgula, um eiget de 150. Vamos ver como ele vai ficar. Onde é que tá faltando? Ah, tá faltando uma vírgula aqui em cima. Dessa forma aqui. Nossa, mas não ficou nada a ver com o que a gente precisa. Não ficou. Então a gente vai reduzir aqui pela metade. Vamos colocar aqui 80 e vamos colocar aqui 75. Agora já ficou um pouco mais parecido. 75 de altura ainda acho muito ainda. Vou colocar 50. Mas se a gente está trabalhando aqui com o nosso elemento de exemplo, ó, perceba que a gente tem uma borda arredondada e, né, a gente tem uma imagem dentro. Para a gente trabalhar com essa imagem dentro, a gente vai colocar aqui, ó, a seguinte configuração. A gente vai colocar um image, um source e vai utilizar uma imagem require que a gente já tem feito o upload aqui na nossa pasta imagens, ó. A maionese, então vai ficar dessa forma aqui, ponto barra maionese, né, coloquei o caminho da imagem, e aí o estilo, para a gente poder, né, definir, igual a gente fez no vídeo passado, definir o tamanho, fica css.imagem lanche, imagem do lanche. Ó, então eu tenho aqui um estilo CSS, vou copiar ele. Vou fazer ele aqui embaixo, ó, imagem do lanche, 2 pontos, objeto, vírgula, widget, 2 pontos, 70, eiget, 2 pontos, 70. Então eu tenho uma imagem quadrada aí, o lanche aparece, 70 não deu, porque a imagem é maior, vamos por 80. O eiget do nosso elemento branco, ó, ele está constando como 50. E nós estamos tentando pôr uma imagem de 80. Então vamos aumentar aqui nossa altura para 80 também. Olha lá. Então a gente já consegue. O que está acontecendo aqui, que a gente não consegue ver, é que a gente colocou 2 produtos, ó. 2 produtos. E eles estão colados um no outro. Então dá a impressão que é um só. Então a gente precisa, para a gente poder enxergar isso, no produto em si, né? No produto em si, a gente coloca uma margem. Quando eu escrevo margem dessa maneira, eu estou colocando margem em todas as direções. Então eu coloco aqui uma margem de 10 em todos os lados, ó. Aí a gente tem algo mais interessante. Desse jeito, se a gente fosse manter desse jeito, a gente não ia ter espaço para os textos, ó. Porque a gente precisa do nome do lanche e do valor. Então, aqui, ó, dentro do produto, nós estamos aqui no produto, esse produto aqui tá vazio ainda, ó. Esse produto aqui, vou até colocar um valor aqui, ó, produto vazio ainda, para aparecer ali, ó, ok? A gente tá trabalhando no produto de cima aqui, ó. Eu vou até tirar aqui a parte dos arquivos no nosso, cadê? Aqui, ó, vou tirar a parte dos files. Para quê? Porque a imagem fica aqui, ó, aparecendo numa linha só. Então eu vou colocar aqui um text com o T maiúsculo e vou colocar X maionese. Que aqui é um texto, né, para identificar o nome do nosso lanche. Vou fechar esse text. E logo abaixo eu vou criar um outro text, vou colocar R cifrão 19,90, que nosso X maionese é bem baratinho. Então, fechei aqui. Percebam que o X maionese já ficou fora da parte branca. Então, o eiget do produto, aqui, ó, da view do produto, tá fixado em 80, ó. Produto, o eiget, que é a altura, fixado em 80. E não foi o suficiente. Então, eu vou jogar um valor aí, 120.
E ó, percebam que agora ele ficou bonitinho, né? Só que ficou muito grudado. Quando fica grudado o texto assim na borda branca, eu gosto de usar um padding. Eu ponho um padding. E aí eu passo um valor do padding de 10. Só que o que aconteceu aqui? Eu tenho o padding 10, ele aumentou 10 na esquerda e 10 na direita, ó. Só que a gente deixou o widget fixo. Então eu vou tirar o widget 80 para que ele, né, fique aí fixo. Só que como a gente tem um bloco embaixo do outro, esse bloco ele tende a preencher o espaço todo, né? Porque ele tá sempre um embaixo do outro. A gente, na lista de produtos, a gente tem que colocar o Flex Direction e mudar para Row, né? Porque a gente quer em linha. Então agora a gente tem um produto do lado do outro. Como a gente tirou do produto a largura fixa, né? Ele automaticamente se ajusta ao conteúdo que está dentro dele. Dessa forma aqui. Então, a gente tem que fazer o seguinte. A gente tem que aumentar aqui, ó. O dinheiro ficou para fora. A gente aumenta o widget para 130 e testa. Olha lá. Ainda ficou pouco. Ou tira o widget do produto. Para que ele se ajuste ao valor. Mas aí que tá. Da mesma forma que a linha, a coluna estava se ajustando à linha, agora a linha está se ajustando à coluna. Então eu vou ter que manter o widget e vou jogar um valor de 140. Dessa forma aqui, ó. Aí eu fico com um cardápio bonitinho aqui, ó. Para ficar parecido com o nosso, né, com o nosso exemplo final aqui, eu só preciso agora dessa borda arredondada, ó. Tem uma bordinha arredondada. Então eu subo aqui no próprio produto, eu dou uma vírgula e coloco border radius, que eu vou criar um arredondamento de 15. Vamos ver como vai ficar. Ficou muito, achei muito, né? Eu vou colocar aqui o arredondamento para 10. Ainda acho muito. Vou voltar ele para 8. Perfeito. E olhando assim eu vejo que os textos estão alinhados à esquerda. Eu não quero o texto alinhado à esquerda. Então dentro do produto mesmo, porque eu vou mexer com o texto, ó. Lembrando que o texto aqui, pessoal, ó. Texto e texto é filho do produto, ó. O produto tá aqui e dentro dele tem uma imagem, tem um texto e tem outro texto. Nesse caso, dentro do produto, eu posso aplicar aquelas regras do vídeo passado de justify content, center, que eu quero eles alinhados ao centro, vírgula, align itens, center também. E aí, ó, percebam que o nosso texto ficou alinhado, bonitinho, né? E o nosso card tá top, ó. Igual o do nosso objetivo aqui, né? Igual o que eu propus no começo do vídeo. E aí, agora, basta com que eu terminei, né? Eu copio o conteúdo desse produto para esse aqui, dessa forma. Então, agora eu tenho 2x maionese. Então, eu vou criar mais produtos, né, ó. Vou copiar. Aqui tem que tomar cuidado, pessoal, que os alunos confundem muito, tá? Você tem que copiar apenas a view que representa o produto, ó. Essa view representa o produto, porque dentro dela tem uma imagem, tem um texto, tem outro texto. Então eu vou copiar aqui, ó. Ctrl C. Colo. Vai aparecer mais um aqui, ó. Vou colar de novo. Cadê o quarto? Ele tá aqui, ó. Ó. Se eu colasse mais um aqui embaixo, ó, colar, ele aparece. Só que quando eu volto para uma tela pequena, ele não mostra. Por quê? Porque a lista de produtos, né, aqui, ó, precisa tá, vírgula, com um wrap. Então é flex wrap, e aí eu ponho para quebrar a linha, wrap. E aí eu tenho, ó, um ajuste aí bem bacana. Ainda tá esquisito. Por que tá esquisito? Porque eu tenho esse espaço gigantesco aqui. E esse espaço gigantesco, ele forma de uma maneira aqui que eu quero ajustar isso. Eu não quero... Ele não cabe o próximo card, mas também eu não quero esse espaço grandão.
Então tem duas formas de eu ajeitar, de eu arrumar isso. O produto, ele tá com uma largura, né, muito alta. Então por quê? Porque eu tenho um padding de 10 aqui, ó. Eu vou começar tirando esse padding de 10 e reduzindo para 5. Ó, então ele trouxe mais um golinho. Só que se eu puxar um pouquinho a tela para cá, ó, puxo a tela um pouquinho para cá, ó, eu tenho 3 alinhados, ó, ok? Significa que eu tô com muita margem. Eu posso reduzir a margem também, porque é esse espaço laranja aqui, ó. Eu posso reduzir a margem de 5 para 10, né? E pronto. Olha lá, agora eu tenho, né? Agora tá mais agradável. Só que esse espaço final aqui no laranja, à esquerda, ele ainda tá esquisito para mim. Eu tô olhando que não tá esquisito, ó. Aqui tá um espaço bonitinho de 5, né? Que essa margem aqui a gente colocou à esquerda também, né? A margem é 5 em todos os lados. Aqui tá mais grosso porque soma a direita de um card e a esquerda de outro. E aqui tá esse buracão. Para resolver isso, na lista de produtos, eu distribuo eles com um Justify Content e aí eu uso um Space Around, que eu quero um espaço entre eles. Então, eu tenho essa distribuição uniforme. Aí, então, aqui eu tenho a distribuição com espaço entre um e outro. Lembrando que o meio ele fica maior porque é o espaço do card, do primeiro card com o segundo card. Então, ele soma os espaços. Como aqui só tem 2, né? Eu vou aqui em cima no nosso código da tela e vou copiar, colocar mais um, ó, para ficar igualzinho. Então, percebam que a gente construiu o layout simplesmente, né, ajustando o CSS e colocando aqui dados fakes, porque agora todos estão iguais, né? Então, você tem que passar trocando os nomes das imagens, upando novas imagens e ajustando aqui os textos e os valores na mão, por enquanto, porque mais para frente a gente vai conectar isso com uma API e com um banco de dados. Então, por isso que eu já estou criando aí essa tela com vocês, né? Para finalizar, então, eu vou tirar esse laranja zoado, que ele só serve para a gente enxergar o código. Então, vou achar ele aqui, ó. É o lista produtos, tá com esse laranja, é esse código aqui. Eu vou selecionar e apagar. E aí eu tenho o resultado exatamente que o cliente me passou. É que aqui eu só usei um único lanche, né? E eu tô com o zoom grande também, para ficar fácil de vocês visualizarem aí no vídeo. Beleza?